feche as brechas antes que elas te destruam. E cada louvor que hoje foi ministrado aqui neste lugar, ele vinha de encontro com a palavra. E eu não combinei com a Karina, com o Lucas, com o David, não combinei nada. Essa palavra ela estava no meu coração. E é uma palavra que hoje tem que sacudir o bambuzal. Amém? Quem está preparado aí, aperta o cinto que nós vamos subir. Não ainda para o céu, né, com Jesus, mas nós vamos ser sacudidos aí. E eu já queria abrir aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Eu queria ler numa versão ARA, só esse versículo. Gente, eu preciso de óculos mesmo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Agora vamos para a NVT. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. E eu queria já iniciar essa mensagem, essa ministração, falando que o diabo, ele tenta nos enganar a todo instante. Olha o que o versículo diz, pode deixar. Que ele anda como um leão. Quem é o leão? Quem é o leão? Jesus. E ele está ao nosso derredor como vestido de um leão, para me enganar e te enganar, para pegar a sua brecha e a minha brecha. E hoje nós vamos ser despertados nesta palavra, e eu creio que nós estamos sendo despertados para um reposicionamento e um realinhamento como igreja do Senhor, porque nós, muitas vezes, nós estamos vindo para a igreja, achando que nós estamos indo para um clubinho, me perdoe a palavra, que nós estamos indo para um parque de diversão e estamos assim, de boca aberta. E quem aqui, agora eu vou perguntar, quem aqui está tomando golpes do Satanás nos últimos tempos? E agora, eu quero experimentar de uma porção de graça e misericórdia do Senhor para um realinhamento, um reposicionamento e um recomeço para o Senhor, porque eu tenho certeza que Deus está nos revestindo do poder dele nesta manhã. Amém? Gente, eu queria só ilustrar aqui que nos tempos antigos, aqueles castelos que existiam, eles não caíam porque tinham portas frontais enormes e os inimigos vinham de frente e derrubavam o castelo. Não, o inimigo naqueles castelos, eles precisavam de uma fresta, uma brecha, para poder entrar naqueles castelos e derrubar aquele castelo e os seus soldados. E trazendo isso para as nossas vidas espirituais. Ou não, posso pedir para você desligar? Por favor, mas não é por mim, viu? É porque tem aqui, ó. A minha filha já estava assim, ó. Temos 2 TDAH, gente, na frente. Não dá, né? Não conseguiu. Amém. Amém. Eu vou voltar. Perdão, gente. E assim acontece na nossa vida espiritual. O diabo, ele não precisa de uma grande brecha na sua vida, ele precisa de uma pequena concessão. Sabe quando a gente vai abrindo pequenas concessões, a gente vai abrindo frestas na nossa vida? O diabo vem para quê? Para nos paralisar, para nos destruir, para nos tentar afastar da presença de Deus. Porque o que o diabo quer, ele não quer te tirar da igreja. Olha aqui a igreja hoje cheia. Num dia frio, numa semana que talvez foi muito cansativa para você, você está aqui.
Mas muitas vezes a gente sai para orar e vê gente dormindo aqui. Falar, a pessoa é preguiçosa? Não. Gente, a gente precisa começar a olhar com os olhos espirituais. Nós estamos dentro da igreja e nós estamos tomando golpes do diabo contra as nossas vidas e nós estamos assim, ó, de boca aberta. A gente precisa acordar como cristãos. Nós somos soldados que fomos alistados para um grande exército de Cristo Jesus. A gente não foi alistado para estar no parque de diversão. A gente está numa grande guerra. Quem acha que a vida vai ser plena, linda, formosa todos os dias da nossa vida? Não, não tem como. Não existe isso, não existe. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas guerras. E agora a gente precisa nos revestir de armas certas para poder ir e combater o inimigo das nossas almas, das nossas vidas. E é por isso que Deus quer nesta manhã, para algumas pessoas, essa ministração, a tônica dessa ministração é nos ensinar. Porque as pessoas muitas vezes chegam e elas não sabem lidar com o mundo espiritual. Elas ficam à mercê. O que está acontecendo? Tem gente que vê, tem gente que sente, tem gente que ora, tem gente, e eu estou aqui, o que eu faço? Senhor, não sei nem orar. Então, para algumas pessoas, a tônica dessa palavra é ensinar. Hoje pela manhã que nós precisamos fechar as brechas que existem na nossa vida espiritual, para a gente parar de tomar golpe do diabo. E agora para outras pessoas é nos exortar, é chamar a nossa atenção para nos despertar. Porque o mundo espiritual ele é muito mais real do que a gente imagina. O mundo espiritual ele é além daquilo que os nossos olhos carnais, os nossos olhos físicos podem enxergar. Sabe, gente, às vezes a gente vê pessoas aqui esperando por grandes movimentos. Uau, a gente já esperou, a gente já experimentou aqui grandes moveres de Deus. A gente já viu aqui jovens, adolescentes pulando, gritando. A gente já experimentou de cultos que não acabaram. A gente já experimentou coisas que em 4 anos, uma igreja que nós temos, muitas outras que têm 15 anos, nunca experimentaram. E por algum motivo nós ficamos todos, viu? Não só nós, mas todos, nos distraímos com algumas coisas. E aí a gente espera por esses movimentos. A gente espera, sabe, por tudo aquilo que Deus pode nos trazer. Mas Deus hoje quer fazer a gente voltar à essência. Aquilo que Deus quer, realinhar a nossa vida, realinhar a nossa rota, para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? E eu queria já ministrar aqui com vocês Efésios, capítulo 4. Muito teclado um pouquinho, filho. Desfruta deste ambiente enquanto você abre a sua Bíblia. Ele está aqui. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 27. Sem minha Bíblia aqui, eu não subi ela. Não, sua letra é muito pequenininha, a minha está aqui, amor. Por favor. Não consegui abrir ela no meu esboço. Continue experimentando da presença de Deus neste lugar. Subtítulo da minha Bíblia diz assim: Viver como filhos da luz.
Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Onde estavam esses versículos? Que eles saltaram ao meu coração. Aqui Paulo vem escrevendo na carta de Éfeso uma série de coisas que eles já tinham aprendido. Só que eles, por alguma situação na vida, eles foram distraídos e começaram a viver novamente aquela vida que eles tinham. Aqui a gente louvou louvores de guerra, de batalha espiritual. E eu creio que nesta manhã Deus está nos despertando para que a gente possa realmente guerrear a nossa vida com armas espirituais. Porque muitas vezes nós estamos sendo conduzidos pela nossa carne. Muitas vezes os nossos sentimentos e as nossas emoções estão nos conduzindo, quando na verdade, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quem tem que nos conduzir é o Espírito Santo. E se isso não está acontecendo, tem alguma coisa de errado que não está certo. E hoje essa palavra é para uma reflexão para as nossas vidas. Aonde que eu estou errando? Aonde que eu estou deixando a desejar? Quando eu falei aqui que Deus já moeu o meu coração, no começo do ano, quando eu faço os meus projetos, meus sonhos para viver o ano seguinte, eu sempre tive muita facilidade em ler. Então, para mim, ler a Bíblia, ela não é difícil. Para mim, mas tem pessoas que não conseguem ler porque não têm esse tato. Eu não consigo ler todos os dias, não consigo ler livros e tal. E Deus me confrontou que eu precisava ajeitar algumas coisas na minha vida. Ele me pedia algo a mais. Madrugadas na sua presença, jejum. Sabe qual sempre foi a minha fala? Eu amo comer e dormir. E aí Deus chega na minha vida e ele fala o quê? Jejua e ora na madrugada. E a semana passada o Leonardo ele falou aqui que nós tiramos um tempo de oração, um propósito de 5 dias, né? Na madrugada, como família, e orarmos e guerrearmos com armas espirituais. E eu confesso para vocês que aquelas noites eu estava abatida, com medo de tudo que estava nos rodeando, entre a nossa saúde emocional, porque o diabo achou uma brecha na saúde emocional. Porque quando toca os nossos filhos, aí quem é pai e quem é mãe sabe. E aí tocou na saúde das minhas filhas, E aí eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, que a partir de hoje, a minha oração nas madrugadas, elas não sejam somente porque quando eu tenho medo, eu quero que o Senhor me desperte, que eu tenha saudade da tua presença na madrugada.
Eu quero que o Senhor me desperte para eu orar. E não só quando eu estou com medo e quando eu estou aflita. Porque isso, gente, é muito raso. E Deus quer nos levar a um nível, Deus quer nos levar a um acesso espiritual. E eu não estou falando de coisas normais, eu estou falando de coisas extraordinárias e espirituais. Quem tem ouvidos, ouça. E a minha oração nesta manhã é para que você que não está entendendo o que eu estou querendo dizer, que o Espírito Santo ministre o teu coração em relação a isso. Porque todas as vezes que nós viemos na igreja, muitas vezes recebemos palavras para direcionamento para as nossas vidas físicas. Mas nunca se esqueça, primeiro, para a nossa vida espiritual. Porque nós somos seres espirituais. E muitas vezes nós estamos vivendo somente fisicamente, dentro da igreja. Quinta-feira, gente, estava um frio. Eu falei, gente, não vai vir ninguém na igreja. E até que tinha um número razoável de pessoas. E o que eu fiz? Eu trouxe minha coberta. Eu falei, eu não vou passar frio. Eu vou levar. O Léo não estava, mas eu trouxe a cobertinha dele. Começou o culto, louvamos, sentei ali na minha cadeirinha e joguei a cobertinha assim, ó. E aí o Leonardo começou a ministrar. E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Uma coisa estranha. Acho que o céu está fechado essa noite. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração assim: levanta da cadeira, sai debaixo da coberta e vai orar e interceder. E aí eu pedi para a Débora, a Lu estava de pé, o Guilherme estava de pé, tinha mais alguém de pé, e começamos a interceder. E eu recebi vários testemunhos de que a palavra foi uma bênção. Falei, uau, eu não enxerguei muita coisa, porque eu estava guerreando. Então, que a partir de hoje, Deus venha nos despertar para algo novo na nossa vida espiritual. Deus quer nos destravar, Deus quer nos alertar, Deus quer virar uma chave na nossa mente, que nós estamos aqui dentro da igreja e nós temos coisas grandes para viver, mas nós ainda estamos paralisados na vida carnal. E olha o que Paulo vem nos ensinar. Paulo, quando ele diz assim, no versículo 17, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Vou voltar aqui na minha Bíblia. Quando a Karina ministrou 2 semanas atrás sobre ser guardiões do lar, eu virei para ela e falei assim, Karina, você tem unção, mas você tem autoridade também. E eu comecei a ministrar em algumas vidas sobre isso. Eu falei, Deus, existe diferença de unção e autoridade. A unção, o que é? É o poder de Deus fluindo através de você. Então, Deus te dá o poder dele para fluir através de você. E a autoridade, o que é? É o direito legal de agir em nome de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Paulo tinha direitos legais. Paulo, ele tinha autoridade para ministrar a vida daquelas pessoas. Paulo sofria na pele. Gente, Paulo, quando a gente subir, eu juro, eu quero conversar com o Paulo. Falo, você apanhou tantas vezes, cara. Eu nunca apanhei fisicamente, mas eu tomei uns golpes. Cara, como que você conseguiu estar na prisão e fazendo tudo isso para Deus? A gente não está na prisão e a gente reclama. Eu nunca vi Paulo reclamar. Paulo ainda fala, eu sei viver na fartura e na pobreza. Ei, quem sabe viver aí na... É difícil. Mas Paulo sabia, ele experimentou. E essa semana, eu tive minha terapia. Gente, a minha psicóloga, ela é crente. Então, assim... Aí tem semanas que eu vou lá e eu trato só de algo emocional. Mas tem semanas que é algo espiritual. Gente, não tem coisa melhor. Quinta-feira falamos 1 hora de coisas espirituais. E ela virou para mim e falou assim, pastora, eu quero que você faça um ato profético para você tirar mamão da sua vida. Uau! Falei, eu não tenho mamão na minha vida. Eu entrego meu dízimo, eu entrego minha oferta. Eu entrego minha primícia para os meus pastores. Eu sou generosa. Oi?
E Mamon ainda reinando na minha vida. Tinha brechas. Brechas. E eu preciso fechar as brechas da minha vida. Mamon não vai mais reinar na minha vida. Eu não posso servir a dois senhores. O dinheiro tem que ser uma consequência do nosso trabalho. Não correr atrás dele. O dinheiro tem que vir atrás de mim. E Mamon na minha vida precisa ser fechado. E aí nós fomos olhar a vida dos meus pais, a vida dos meus sogros. É tudo em função de dinheiro a vida inteira. Que eles estão errados? Sei, eles não sei, cada um vai falar por si. Mas na minha vida essa brecha vai ser fechada em nome de Jesus. Paulo dizia com autoridade, não vivam mais como os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram aqueles que não eram o povo judeu. Então todos aqueles que não eram judeus, a nação escolhida, Paulo estava falando, não viva mais como esses aí, vocês já receberam a mensagem. Você já recebeu a mensagem. E aí ele fala assim, vamos discorrer aqui os versículos, vocês que estão aí comigo na Bíblia, vamos aí, Levados por pensamentos vazios, inúteis. Quantos de nós estamos vivendo com pensamentos vazios, inúteis? Gente, às vezes eu acho que Deus olha para nós e fala assim, filha, para de ser fútil. Para de ser esses pensamentos vagos aí, vazios. Filha. Aí ele diz assim, a mente deles está mergulhada na escuridão. De quem? Dos gentios. Só que nós não somos mais gentios. Andam sem rumo. Por que a gente está andando sem rumo? Como se a gente não tivesse um foco, um lugar, um destino, um propósito. Aí eu me lembro que Deus chama Noé e fala, Noé, monta aí uma arca. Demorou 100 anos. E nesses 100 anos eu nunca vi na Bíblia Noé falando assim, mas o que o Senhor vai fazer com essa arca que eu estou montando? 100 anos. Aí a gente ora de noite e de manhã a gente fala, mas Deus não me ouve. E Paulo falando, andam sem rumos. Olha, para mim essa palavra, eu fui buscar no dicionário. Alienados da vida que Deus dá. O que é alienado? Alienado significa quando alguém vende ou cede um bem para outra pessoa. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Que nós estamos dando de mão beijada aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E eu estou cedendo de mão beijada através das brechas pequenininhas para o diabo trabalhar na minha vida. Alienados. Para de dar legalidade para o diabo. Deus já te deu liberdade. E o que eu e você estamos fazendo com a liberdade que Cristo nos dá? Libertinagem? Não, queridos. Reposicione-se. Realinhe-se. É uma manhã de graça e misericórdia para mim e para a sua vida. Não é uma manhã de acusação. É uma manhã de despertamento para as nossas vidas. Aí ele continua aqui, Pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Ignorantes é no sentido de não ter conhecimento. É como se nós não tivéssemos conhecimento. Barulho, gente. Como ignorantes? Eu e você não podemos mais ser ignorantes, nós temos conhecimento da palavra. Para de andar sem rumo. E ainda endurece o coração. Quantas pessoas entram aqui na igreja e aí é confrontada pela palavra? Sabe o que ela faz? O pastor deve estar falando de mim. Ele sabe da minha vida. Eu sentei. Gente, a gente endurece o coração para Deus. Aí ele fala assim,
tornando-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Irmãos, se a gente não estiver ligado com o ambiente espiritual em que nós estamos vivendo, se nós não nos realinharmos, não tivermos temor, com certeza a sua vida vai ser impura. A sua vida vai ter sentimentos sensuais, vão querer, por prazeres carnais. E aí ele segue, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que vocês ouviram falar de Cristo e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. E por que nós estamos vivendo de outra maneira? Por que nós estamos dando ouvido para Satanás? Por que nós estamos dando ouvidos para as mentiras que o diabo conta aqui no nosso ouvido? Sabia, gente, que existem pensamentos na nossa vida que não são nossos. E nós precisamos discerni-los para colocar ele para correr. Esses dias eu comentava com uma pessoa em terapia. Eu vou falar porque é de mim, tá? E eu estava vindo aqui na Zamboto, e aí eu estava pertinho do acostamento. E aí estava vindo um casal de jovens, namorados, estavam de mãos dadas. E aí eu imaginei, nossa, se meu carro dá pega eles. Eu queria matá-los? Não. Eu queria causar acidente? Não. Mas foi uma ideia que veio na minha cabeça, em fração de segundo. E aí eu fiz, nossa, credo, sai para lá, Satanás. São pensamentos intrusos, pensamentos que não são nossos. Por isso que nós precisamos conhecer mais a Bíblia, para saber aquilo que Cristo pensa, para saber aquilo que Cristo quer da minha vida e da sua vida. Porque senão eu vou dar asas para o diabo. Continuando. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Ei, nós precisamos de maneira rápida, urgente, nos livrar da antiga natureza. Queridos, porque quando a velha Andresa, ela entra na carne, não é legal. E isso não é só para mim, isso é para você. Quando a velha Val, a velha Pamela, a velha Suzy, a velha Milena... Não estou apontando não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só para a gente entender que todos nós somos alvos do inimigo. Todos os dias. Mas como que nós temos reagido no mundo espiritual? Com armas carnais? Eu detesto aquela pessoa. Nossa, se ela passar na minha frente agora... Nada, gente, eu sou uma patife. Eu nunca briguei na vida. Deixa eu tirar meu casaco. Eu brigo só com ele. Vem cá. Perguntou se eu vou dar um beijo nele. A gente precisa se despir da velha natureza, se livrar. E olha o que o versículo seguinte diz. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O que eu preciso fazer? Deixar. A gente está esperando cair do céu aquilo que Deus já nos deu. A liberdade que nós cantamos aqui, a gente está dando de mão beijada para Satanás. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós estamos fazendo assim, Ei, fecha as brechas. Existem brechas em todos nós. Em todos nós. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Gente, parece estranho, né? A gente vive na igreja, a gente tem que falar, para de mentir.
Gente, é feio. É feio. Eu acredito que eu tenha que repreender o meu filho de 5 anos. Eu acredito que eu tenha que embutir o caráter de Cristo na vida do meu filho de 5 anos. Não em marmanjo barbado e mulher aí. Não, gente, para de mentir. Fale a verdade. Essa é a sua nova natureza. E aí ele fala assim: pois somos todos partes do mesmo corpo. Ei, você e seu marido não estão competindo. Se eu perguntasse aqui de verdade agora e falasse assim, levanta a mão, quem brigou com o marido essa semana? Não precisa levantar, tá, gente? Não vou expor ninguém. E aí, gente, eu conheço casal que fica semanas sem se falar dentro de casa. E a gente faz parte do mesmo corpo. Eu não vou expor a situação, mas eu vou falar. Porque é algo meu. Eu chamei uma pessoa no domingo passado e eu falei, vem cá, preciso conversar com você. Eu falei, não é o que eu estou sentindo, mas é o que eu senti. E eu quero te pedir perdão por isso, porque eu quero fechar as brechas da minha vida. Porque se eu deixo essa brecha aberta na minha vida, o dia que você entrar por aquela porta e não me olhar, eu vou falar, tá vendo? Era isso mesmo. Aí, ela fala alguma coisa, eu falo, tá vendo? Ela tá atacando na minha cara. Gente, quando a gente deixa brecha, o diabo, ele fermenta o nosso pensamento, o nosso coração. Não deixe essa brecha crescer. Vai lá e resolve. Nós somos membros do próprio corpo. E a nossa luta, Paulo fala que não é contra carne e sangue. Então a minha luta não é com a Val. A minha luta é contra principados e potestades. E até quando eu vou deixar o orgulho tomar conta do meu coração? Até quando eu vou ver que eu sou orgulhosa e eu não vou dar o braço a torcer? Ei, desarme-se. É a sua nova natureza. Nós somos membros do próprio corpo. Se nós não nos unirmos... Gente, quem é aqui da igreja já há algum tempo sabe? Satanás tentou acabar com essa igreja esse ano. E como que nós estamos reagindo diante das situações? De guarda baixa? Ou com as armas certas? Porque não é contra pessoas. Pessoas, gente, desculpa, pessoas ferem pessoas. Eu magoo o meu marido, eu falo algo para ele que é de atravessado, e de vez em quando ele fala para mim. Agora eu vou contar, agora eu vou dedurar ele. A semana passada ele falou assim para mim, você está desagradável. Aí no dia seguinte eu falei, você falou que eu estava chata. Aí ele falou assim, não falei isso. Ele falou sim. Ele falou, falei que você estava desagradável. Tá bom, eu só estava de TPM. Aí eu fui lá, dei um beijinho nele, pedi perdão. Eu pedi perdão, não pedi, amor? Ai, gente, tem que deixar leve a palavra, porque é difícil. Pregar um assunto desse é difícil. A gente precisa se revestir da nova natureza que Cristo conquistou na cruz. Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhosa. Ame o teu marido, ame a tua esposa. Vamos lá. Aí ele fala assim, não pequem ao permitir que a ira os controle. Gente, irar, a gente vai irar. A Bíblia fala que a gente tem que se irar, mas não pecar. Irai-vos e não pequeis. Então existe sim a possibilidade de eu me irar e não pecar. Agora eu vou falar para você, se vira com Deus aí que ele te ajuda. Se ele falou que é possível, é possível. Então eu não preciso estar irada e dar um golpe na Natália, ir lá e ferir com palavras. Não. Não. E aí ele fala assim, ó. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Isso aqui é um versículo usado muito para ministrar casais, né? Quando a gente briga, não deixa, gente. Não deixa para outro dia. Não deixa. O diabo, ele está prontinho para atacar
a sua mente, o seu coração, da noite até amanhã. Uma brecha, um tempinho. E quando a Bíblia fala ao derredor, então eu estou aqui, tem anjos ao meu redor, e ele está ao derredor. Então, a hora que ele acha assim, ele vai, ó, ele acaba com a nossa vida. E aí, para terminar esses versículos, ele diz assim: pois ela cria oportunidades para o diabo. Em outras versões, ela diz assim: não dê lugar ao diabo. É a gente que dá a gente. O diabo, ele só está aqui, ó. Deixa ele. Vou pegar ele ali. Deixa ele. A hora que ele viu, filho, ele não dorme, não. Ele não é um guarda que cochila, não. Ele está ali, ó, prontinho para dar o bote a hora que você der uma brecha. Ele está prontinho para te atacar a hora que ele vê uma brecha na minha e na sua vida. O que diz lá em João 10:10? Que ele vem para roubar, matar e destruir. E até quando nós vamos ficar assim? Ah, Deus, o Senhor não olha para mim. Gente, eu sei que nós temos feridas na alma. Eu sei que nós temos muitos traumas, viemos de traumas. Mas nós precisamos reagir. Reage! Reage! Até quando nós vamos ficar vítimas dos nossos traumas? Reage! Nós já ganhamos uma nova vida. Nós já ganhamos liberdade em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais ficar encarcerados dos nossos traumas. Temos profissionais que nos ajudam. São capazes, são estudados. Tem muita gente com orgulho. Não, mas eu não vou. Imagina, eu vou contar o que eu sinto. Eu vou contar o que eu passei. Para de ser orgulhoso. Até quando você vai apanhar de Satanás por causa desse seu orgulho? Vai se tratar. Você não precisa mais ficar aprisionado nos seus traumas. Nas suas emoções não controladas. Até quando eu vou chorar por tudo como uma criança birrenta? Ai, Deus não me dá. Até quando? Até quando eu vou ficar com raiva e vou descontar nas pessoas? Sabe por quê? Porque muitas vezes lá fora a gente cumprimenta paz, amado. Paz, querido. E dentro de casa, o melhor lugar para se estar é dentro da nossa casa. Se eu e você, que somos mulheres, nós não fizermos do ambiente da nossa casa ser um ambiente agradável, qual marido que vai querer chegar do serviço e ficar com você? Agora tem outro lado também. Qual é a mulher que vai querer um abraço seu? Temos crianças aqui, jovens, não. Vocês entenderam o que eu falei? Se você é um grosso, um bruto, vai lá. Será que o nosso casamento está de acordo com a Bíblia? Será que eu sou a esposa do jeito que a Bíblia fala que é para eu ser? Não. Então vai lá e se conserte. Será que eu sou um filho que está de acordo com a Bíblia? Será que eu estou desonrando meus pais? Você, esposa, será? Ei, tem brechas na nossa vida. Tem brechas. São portas abertas que a gente permite o agir do inimigo. Pecados não confessados. Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos. Coloca aí Provérbios 28:13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Ei, você está esperando Deus te dar essa libertação, essa liberdade? Não. Aqui está falando, quem os confessa e os abandona. Eu que tenho que abandonar. Eu e você.
falta de perdão, orgulho e vaidade, feridas emocionais não curadas, vida de mentira ou hipocrisia. Quantos de nós vivemos numa vida de mentira? A gente posta lá no Instagram, no Facebook, que dia lindo, dentro de casa, tá lá derrubando a casa. Será que a gente tem coragem de verdade para mostrar a nossa vida de verdade no Instagram? Como que você acorda? Não, né? Lá é tudo lindo. Aí a gente se compara, fala, nossa, a vida daquela pessoa é maravilhosa. Ela não tem problema. Claro, gente, ela não vai postar. Você acha que ela vai postar que ela tem uma conta atrasada? Você acha que ela vai postar que ela não dormiu essa noite porque ela tem que pagar a prestação do carro dela amanhã e não tem dinheiro? Ô, acorda! Para de se comparar. A gente precisa aprender a identificar as brechas na nossa vida. Em que área da minha vida espiritual eu estou relaxada? Lembra que eu falei? Deus me cobrou. Se para você é a leitura, vai lá ler um capítulo por dia. Vai ler um capítulo por dia. Pega lá Provérbios, lê o capítulo 1 inteiro hoje. Eu duvido que você não tenha 10 minutos para você ler um capítulo de Provérbios. Qual pecado eu tenho tolerado na minha vida? Qual pecado eu tenho tolerado na minha vida? Porque a gente tolera pecados na nossa vida, porque tem pecados na nossa vida que são de estimação. Isso eu não vou soltar não, porque é tão gostoso. Quem falou para você que pecado é ruim? Quem falou? Que mágoa ou trauma ainda alimenta o meu coração? Que mágoa ou trauma ainda alimenta o meu coração? Em Lamentações 3:40, Jeremias diz assim: examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Examina. Examina os seus caminhos. Qual pecado você tem tolerado? Qual é a brecha de estimação que está na sua vida? Ei, a gente não tropeça em grandes pedras. A gente tropeça em pedras pequenininhas. A nossa vida muitas vezes está paralisada porque nós ainda estamos tropeçando em pedras pequenas. Esse é um salmo da minha vida. Salmo 139, versículo 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Próximo. Mostra-me se há algo em mim, algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Ei, todos os dias da nossa vida, põe a mão na sua cabeça aí, ó. Examina-me, ó Deus. Examina-me, ó Deus. Vê se há algum caminho mau, algo que te ofende, Senhor. Traz, Senhor, agora a luz às nossas vidas neste momento, Deus, para que o Senhor possa me conduzir pelo caminho eterno. Que essa seja uma oração todos os dias da nossa vida. Lembra a vida de Sansão? Ele só não sabia. Ele deu uma brecha. Ele só não sabia que o Senhor havia o deixado. E quantas vezes nós estamos tomando golpe porque nós deixamos Deus de lado e vamos buscar a nossa velha natureza lá fora. Lembra? Precisamos voltar e realinhar o nosso propósito. Nada que está fora do propósito da tua vida vai te gerar satisfação. Se você está sobrecarregado, se você está se sentindo fadado, vai olhar e ver qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Nada fora do propósito de Deus vai te deixar feliz e pleno. O que está em desalinhamento com a palavra do Senhor? Fecha a brecha. O posicionamento é a chave para grandes mudanças em nossas vidas. Quero ler Isaías 1:18. Já estou indo para o final. Isaías 1:18.
Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Ei, olha o que Deus quer nos fazer esta manhã. Os nossos pecados estão manchando o nosso corpo, a nossa vida, mas Deus quer nos purificar. É uma manhã de ceia do Senhor, uma manhã onde a gente se examina. É uma manhã onde Deus nos oferece misericórdia e Ele quer nos deixar brancos como a lã. Eu queria que o louvor já pudesse subir. Por favor. Depois a gente vai ministrar a ceia. Eu quero finalizar aqui com algo. Hoje nós temos diante de nós um chamado ao arrependimento. Porque eu tenho certeza que durante a ministração, o próprio Espírito Santo mostrou para você qual é a brecha que precisa ser fechada na sua vida. Qual é a brecha? É fácil? É fácil eu ter que pedir perdão? É fácil eu liberar perdão? É fácil eu confessar o meu pecado? Somente com Jesus. Somente Jesus na minha e na sua vida pode nos proporcionar isso. Porque não é sobre o outro, é sobre mim. Não é sobre o que o outro fez, mas eu preciso largar essas algemas que a falta de perdão me faz ficar aprisionada. Quantos de nós aqui já se sentiu como se a vida estivesse correndo pelos dedos? Quantos de nós já nos olhamos no espelho e pensamos, onde foi que eu me perdi? Sabe o que o Espírito Santo me diz? Não são as grandes batalhas que destroem a maioria das pessoas. São as pequenas concessões, as brechas não fechadas, os pecados escondidos, as feridas guardadas, os traumas calados, as mentiras aceitas. O diabo ele não precisa te derrubar de uma só vez. Ele vai minando sua resistência. Ele vai te enfraquecendo por dentro, roubando a sua alegria, a sua paz, o seu propósito, principalmente a sua identidade. O diabo nesses dias tem tocado na nossa identidade. Quem somos nós para Cristo? Você não é um derrotado. Você é filho de Deus, o filho amado do Pai. O diabo ele quer usar cada porta aberta, cada perdão que você se recusa a liberar, cada mágoa alimentada no segredo do seu coração e cada área não rendida ao Senhor. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, é hora de você fechar as brechas antes que elas te destruam. É hora de acordar do sono espiritual. É hora de deixar a vergonha se render. É hora de entregar o controle, soltar o peso, renunciar o orgulho, quebrar as correntes da comparação, deixar o passado para trás e recomeçar. Ei, Deus está te dando um recomeço nesta manhã. Deus, ele não pede para a gente ser perfeito, querido. Deus nos pede para ser verdadeiro. Não esconda mais a sua rachadura. Não enterre mais a sua dor. Não proteja mais aquilo que te enfraquece. É hora de fechar as brechas com arrependimento, confissão, entrega e restauração. E se você sente nesta manhã que essa palavra é com você, se você sabe que existem brechas abertas, se você reconhece que o inimigo tem avançado porque você deixou portas abertas, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero, no momento do louvor, eu quero que você se ajoelhe, que você chore, que você fale com Deus. Não importa quem está te olhando, sua vida vale mais que a sua aparência. O louvor pode começar. E eu quero que, se você é um corajoso e que você sabe que existe um recomeço para a sua vida, eu quero que você venha aqui na frente. Em sinal de arrependimento, confissão.
entrega e restauração.